Olá, boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Que prazer, que alegria estar aqui novamente. Uma semana se passou com muita luz, com muita paz. É esse o meu desejo, para que todos tenham estado bem, estado em paz, em comunhão com Deus, com Jesus, para que tenha sempre companhia dos irmãos benfeitores conosco. E assim a gente vai passando dias um pouco melhores e seguindo a nossa caminhada, não é? Então nós vamos já de imediato agradecer a todos que já estão, que porventura virão, que forem fazer a companhia virtual conosco. Isso para nós é muito importante, é muito bom, é muito aconchegante. A gente se sente envolvido, abraçado e, enfim, é uma oportunidade de juntos nós podermos refletir sobre essa doutrina e os ensinamentos do Mestre Jesus. Isso aqui é importante, que ele nos dá ensinamentos, ele nos passa mensagens que nós precisamos refletir sobre elas. Hoje nós vamos ler, como todas as sextas-feiras, o Evangelho de Chico. E hoje será o número 136. É bem curtinha, mas é muito reflexiva para nós. Às vezes, nos será possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas em que estão procurando apenas quem se mostre disposto a ouvi-las, falando nos nossos ouvidos. É como se estivessem falando aos ouvidos do ensinamento. Porque alguém fala conosco, nós devemos falar. Porque nós nos esquecemos muitas vezes de fazer silêncio, ouvir o que o outro tem para dizer. Como ele diz aqui, ele falando, ele se sente como se estivesse desabafando e falando com o próprio Pai Maior. É muito linda esta mensagem. Mas então vamos dar início ao nosso estudo da noite, para que a gente possa, mais uma vez, ter esses ensinamentos, onde o Mestre, na casa de Pedro, Simão Pedro, todas as semanas se reunia com seus apóstolos e tantos outros, seus familiares, tantos outros seguidores do Mestre, para fazer o Evangelho, a cada nos passa um grande ensinamento. E o Lúcio transcreveu 50 sessões nesse livro, que é o exemplar que nós temos aqui, e nós de ler a cada semana e comentar sobre uma. Alex, boa noite, seja bem-vindo. Gladys, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Bom tê-los aqui conosco. Então, eu já li o Evangelho de Chico e nós já vamos iniciar a nossa lição da noite, que é de número 41. O incentivo santo.
mais um grande ensinamento para nós. Então diz assim: aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Esta é uma grande reflexão para nós que ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. Como nós podemos ensinar uma verdade se nós ainda estamos inclinados à mentira? Como é que nós podemos falar sobre algo? Porque muitas vezes mentimos, não estamos dizendo a verdade, não é? Mas esta verdade tem que ser sempre dita com muito carinho, porque nós sempre temos, às vezes, desejo de dizer uma mentira para poder nos desculpar de alguma coisa. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Nós, então, ainda temos este vício da mentira para poder cobrir, como eu disse há pouco, para poder cobrir a nossa desculpa, uma situação onde nós não pudemos cumprir, e aí nós vamos seguindo, por conveniência, nós vamos mentindo. Paz e luz para vocês também, para vocês também. E então, ele ainda fala: como falar sobre a bondade, a caridade, o amor ao próximo, se ele ainda estava pensando na maldade, na perversidade? Isto não seria uma hipocrisia? Vamos pensar dessa forma, porque muitas vezes nós falamos, mas não agimos desta forma. E é aqui, neste capítulo, que o mestre está nos passando esse ensinamento. Então, nós podemos falar muito sobre a bondade, sobre a caridade, o amor ao próximo, mas nós ainda estamos presos na maldade, na perversidade. E isso está no Evangelho, é uma hipocrisia. Então, nós precisamos ser condizentes com as nossas palavras e as nossas ações. De nada adianta falarmos palavras bonitas, dar ensinamentos, se nós fazemos ao contrário. Então, por isso que é dito para nós que a quem muito sabe, muito será cobrado. Porque se nós temos consciência de que aquilo que estamos fazendo não está condizente com as nossas palavras, quer dizer, com as nossas ações, e as nossas palavras estão tão doce, tão suave, não é? E aí as nossas ações são completamente diferentes. É aquele velho ditado em que o pessoal dizia: faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. Então é muito fácil prometer, falar, jurar, mas nós não podemos jamais agir ao contrário daquilo que nós falamos. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos naquilo que falamos e na maneira de agir.
Pode prestar atenção nas crianças. As crianças, quando você diz alguma coisa e depois você faz o contrário, ela te censura quando ela já tem condição de discernir, né? Ela diz, você está fazendo algo que você disse o contrário. Você me ensinou de uma outra forma. Então, nós precisamos ser o espelho para todos aqueles que nos cercam, de acordo com as nossas palavras. E neste capítulo, então, como eles estão falando, Tadeu não formulava perguntas por desespero ou por desânimo. Ele queria trabalhar no bem, mas ele ainda sabia que dentro dele ainda existia a mentira e a maldade. Como nós, às vezes, ainda temos em nós, afinal, ninguém é anjo ainda neste planeta de provas e expiações. Ainda temos os nossos defeitos, ainda somos imperfeitos, mas podemos mudar a partir de agora esta nossa situação. Nós podemos ir nos transformando em alguém melhor do que nós fomos ontem. E aí nós podemos notar, nesta fala de Tadeu, que era uma maneira amargurada com que ele enfatizava aquelas palavras, pois ele dizia, eu gostaria de ser assim, mas ainda não sou. Nós também muitas vezes gostaríamos de ser diferentes, mas como ainda estamos habituados a costumes, temos hábitos, nós às vezes não vamos e permanecemos da forma. Contido aqui, entendendo-lhe, Deus falou condescendente. Eu ia falar condescentemente. Então, ele conta que um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para o campo, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando repetindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Ele começou a analisar aquilo que realmente eram os seus próprios defeitos. E aí ele passou a entristecer-se profundamente. Continuando, ele concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e se fez mudo. Atendia às obrigações de protetor das doenças, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra. Não obstante, as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes da inteligência e inspiração. Sentido, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou, esclarecendo ao Todo-Poderoso. Então ele, após ter passado por todas esse questionamento dele mesmo, ele fica em dúvida se ele continua ou não. E tudo aquilo que ele já fazia, ele começou a se recusar a fazer. Porque, como ele diz aqui,
ele atendia as obrigações de protetor de doenças, mas ele recusava a instruir as criaturas com a divina palavra, pois o povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração se espantava com isso. E assim caminhou ele. Francisca, boa noite, seja bem-vinda. E então, como diz aqui, sentindo, porém, que a vontade celeste constrangia a ele pelo desempenho da tarefa, e ele então, reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, questionando sempre sobre aquilo que ele fazia. Será que nós também já não passamos por alguma situação deste tipo? Está valendo a pena? Será que tudo que eu faço é suficiente? E aí então ele suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. E o que ele fez? Ao se deitar, ele orou, pois ele já estava se vigiando e ele passou a orar. Na oração ele pediu ao Pai, ao Mestre, ao seu protetor amigo, como nós também fazemos todas as noites ao nos deitar. Então ele estava pedindo, suplicando, na verdade, esclarecimento para que ele pudesse saber que Jesus ainda narrou dessa forma, que um mercador de remédios que transportava da cidade para o campo essas ervas e esses xaropes com esse seu jumento, né, caprichoso e inconstante, e percebendo então das suas aflições, dos seus conflitos, ele solicita então auxílio. Então nós podemos comparar aqui quando nós começamos a adquirir conhecimento sobre as leis morais, as leis divinas, e que nós começamos a conhecer realmente o que é que o Cristo veio nos trazer, o que ele nos pede, o que é que nós fazemos? Será que então nós começamos a comparar aquilo que estamos fazendo com aquilo que o Mestre nos pediu? Será que então nós conseguimos, através das nossas orações, da nossa fé e a nossa certeza do amparo do nosso Pai, orar e pedir para que algum deles, de alguma forma, nos dê o conhecimento para que a gente possa resolver? Mas tenha certeza, meus irmãos, vocês que estão aí conosco, quando oramos, quando pedimos com fé, com devoção, tenham certeza que nós conseguimos aquela questão, nós conseguimos resolver. Mas nós resolvemos de que forma? Às vezes, através do sonho. E muitas das vezes nós sonhamos e não nos lembramos do que é que nós sonhamos. Às vezes são sonhos confusos, mas muitas vezes são coisas claras, mas elas são picadas. Então, de repente, você sonha alguma coisa, depois aquilo desaparece, aquela cena, aquela pessoa, é uma coisa muito confusa, não é? E então o que acontece? Nós temos ideia daquilo que nos foi passado ou não, mas dentro dessa ideia ou não, nós fazemos aquilo que é correto. Apesar que temos que lembrar do nosso livre-arbítrio. Porque nada vale eles nos orientar, nos amparar, nos dar estímulo para que a gente faça tudo certo,
se nós não seguimos esse impulso. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês todos aqui conosco. Então, nós pedimos, nós oramos. E aí, de manhã, mesmo que a gente não lembre daquele sonho, de manhã a gente diz, nossa, me lembrei de uma situação em que eu possa resolver aquela outra situação. Aquele problema, enfim, aquela situação em que nós nos encontramos. Mas nós, às vezes, fomos inspirados pelo nosso mestre, pelos nossos amigos benfeitores e principalmente pelo nosso protetor amigo. Porque nós estamos sempre pedindo, sempre nos lembrando daqueles que nós temos uma certa afinidade, mas nós nos esquecemos que conosco 24 horas por dia, uma encarnação toda e muitas vezes até depois da desencarnação, no mundo espiritual, eles continuam conosco. Não é regra, mas às vezes acontece. E o objetivo dele é de um pai que ama o seu filho, porque ele não está aqui à toa. Ele tem uma missão a cumprir e a missão dele é nos colocar no bom caminho. Então nós precisamos também seguir essas inspirações que nós temos e essas intuições. Falando em intuição e inspiração, a gente sempre fala, né? Inspirar e também ter a nossa inspiração e as nossas tendências. Então vamos pensar, quem é que nos inspira? É o nosso próprio espírito. E quem é que nos intui? São os espíritos. Outros, eles nos intuem, nos dão aquela intuição de algo. E quem nos inspira é o nosso próprio espírito. Tá bom? É que eu vi aqui agora falando e eu gosto de sempre acrescentar algo sobre aquilo que a gente fala, porque é uma coisa que a gente aprende com o tempo. E foi numa palestra com um grande palestrante aqui de Barra Bonita, onde ele deixou claro, e aí a gente foi procurar. Realmente nós fomos procurar no Evangelho e lá nós encontramos. Porque nem tudo aquilo que se fala a gente pode confiar. Todo mundo tem o direito de procurar, de ir concluir aquilo que nós falamos, que nós ouvimos, enfim. É sempre muito importante, porque às vezes, como eu digo sempre, nós nos equivocamos. Então é importante que a gente vá procurar realmente se isso está correto ou não. Então, continuando aqui no nosso capítulo desta noite, que é o 41, este homem sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides do mercado. Aí ele se viu no sonho o voluntarioso junto para o campo. E vergado ao peso de carga, invejando, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida as saudações habituais. Meu amigo, e ele então responde, vacilante, muitíssimos.
Aí ele diz de novo: quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu assim aquele enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente? Olha só. E por que o discípulo, então, ficou aturdido, não conseguisse responder de pronto? O anjo, então, considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fixando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, o que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonastes. E se te não é possível por agora servir o nosso Pai, supremo na condição de um homem purificado, atende a teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Vejam só, que situação, que sonho lindo, não é? Que perfeição para que ele pudesse voltar a ter a esperança e fazer aquilo que ele confiava, aquilo que ele acreditava estar fazendo de bom. Mas aqui então, quando o anjo pergunta para ele quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria, ninguém é perfeito. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente? Pois sim, quando alguém está trabalhando conosco, nós estamos sempre colocando defeito naquilo que o outro faz. Então a gente diz: não serve para o meu trabalho, eu não vou continuar mais com esta pessoa. E assim a gente vai julgando, condenando aqueles que muitas vezes só precisa de um pouco de carinho, de um pouco de afeto e um pouco de aprendizado, não é? Então aqui ele diz ainda que o jumento é um auxiliar precioso, porque ele transportava os medicamentos que salvavam a vida dos enfermos, distribuindo para aquelas pessoas esperança, saúde e também alegria. E ainda diz que se o jumento, a pretexto de ser rude e empregado, se negasse a cooperar contigo, o que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Então nós estamos levando remédio para os outros, e aqui não se trata apenas do remédio de homeopatia, de alopatia, não. Muitas vezes nós estamos levando o remédio do amparo, do carinho, do amor, o sorriso para o outro, a presença, como nós lemos no Evangelho do Chico hoje, silenciando-nos para que o outro possa colocar as suas aflições para fora, enfim, para que ele possa dizer aquilo que está dentro dele, entristecendo-o, que muitas vezes ele precisa apenas de uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Então aqui ele diz: se esse jumento se negasse a levar os medicamentos para o povo, os enfermos, enfim, o que é que você faria? Como você iria transportar? Porque para ele o jumento já estava fora de cogitação. Mas ele também já se sentia de uma forma assim que eles não estava mais produzindo, que ele já não estava mais servindo
para nada. E aí o anjo aqui então diz para ele: volta na missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível por agora servir a nosso Pai, supremo na condição de um homem purificado, pelo menos vá trabalhar, vai atender os seus deveres, para poder reconfortar, dar bom ânimo, não é? Junto com esse animal valioso e útil. E aí ele continua: nas bênçãos do serviço, será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domésticas, e valorizar o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Aqui me faz lembrar de uma frase de Emmanuel, que na verdade eu não tenho assim como dizer ela realmente como ela é, mas eu vou dizer com as minhas palavras. Quando os mensageiros divinos, ou seja, a cobrança divina vier te procurar para ajustes dos teus débitos e te encontra trabalhando no bem, ele poderá prorrogar esta cobrança por um tempo indeterminado. Eu tenho anotado aqui em vários cadernos, mas foi agora que me veio à mente esta fala maravilhosa de Emmanuel, quando ele nos conta. Então, nós temos que perceber aqui, ó, nesta palavra, que ele diz: nas bênçãos do serviço, será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando, tanto quanto domésticas e valorosas, a teu rústico, mas teu prestimoso auxiliar. Então, se Deus vem com aquela nossa, como nós sempre recebemos quando nós nascemos, aquela caixinha cheia de deveres para que a gente possa cumpri-los junto das nossas provas, e quando chega na hora do acerto, não é necessariamente na hora da morte, não. É na hora do acerto que a bondade divina, a misericórdia divina, na verdade, vem te cobrar e te encontra trabalhando no bem, amparando, amando, servindo, sendo indulgente, benevolente e perdoando o próximo. Ele manda suspender esta cobrança, entre aspas, por um tempo indeterminado. E essa narrativa nos deixa muito, muito clara quando nós lemos um livro de André Luiz Ruiz, Esculpindo o Próprio Destino. É uma trilogia, mas esse que é o número 2, ele nos deixa bem claro sobre uma senhora que estava... Antes de eu entrar na situação exata, tem, claro, uma preparação, tem uma história atrás. Essa mulher era uma católica, ela foi para uma receita, mas acho que ela foi num laboratório, ela estava muito doente, médico. Então, ela começou a notar que aquela moça que estava ali no
oratório, tirando o sangue e conversando. Era uma pessoa diferente, né? E aí, ela pergunta, o que você faz da conversa? A moça disse que era espírita que fazia o evangelho no lar todas as semanas. E convidou-a para os fazer. E disse que eu fiz discutir muito o tema. Ela resolveu ir. E aí ela começou a ver o evangelho, começou a conhecer um pouco da doutrina e a ver que realmente aquela moça, apesar de trabalhar e tudo mais, fazia algo a favor das pessoas, que ela era muito bondosa. E aí tomou esta coragem e foi até o hospital e começou num serviço voluntário a varrer o chão, a limpar a mesa de cabeceira da pessoa, daquele doente. E ela estava com o. E aí, durante esse trabalho que ela teve, a mãe só voltava para casa no final da tarde, era só ela e a filha, que estava passando uns dias com ela para poder auxiliá-la. E quando ela via aquelas pessoas que estavam ali acamadas, ela começou a perceber que aquelas pessoas também tinham a mesma doença que ela. E diante disso, ela começou a agradecer a Deus, porque ela também era uma pessoa portadora de câncer, mas ela ainda tinha disponibilidade para ajudar os outros, e aqueles outros se encontravam na cama, sem poder levantar, com dores e tudo mais. E aí ela começou então a seguir a doutrina dos espíritos e ela continuou fazendo bondade para com os semelhantes. Aí ela mudou, fez uma transformação moral, uma reforma íntima. Então eu digo sempre assim, quando Deus nos dá uma situação desse tamanho, mas nós estamos confiantes, resignados, trabalhando no bem, tudo isso se resolve de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. E esta senhora, que eu estou citando, no final, ela tinha um tumor na mama, ela precisaria ir para a cirurgia, né, fazer a retirada, como muitos fazem, mas aquilo foi diminuindo de tal forma que apenas com as radioterapias foi diminuindo e não precisou mais retirar a mama. São coisas lindas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê e que realmente nos ensina como é que nós devemos agir. E aqui nestas frases ele diz exatamente isto, porque encontrado pelos mensageiros de Deus, vão te reconhecer, vão reconhecer a tua boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, vão te amparar, vão te aprimorar, tanto quanto aquele que é o seu prestimoso auxiliar. Então nós temos mais uma grandiosa lição aqui, diante dessa fala, que nos mostra o Neio Lúcio. E ainda chega mais ainda o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso querido Emmanuel. No livro Pão Nosso, ele diz assim, mais um grande ensinamento para nós. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os benefícios que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã.
Então, muitas vezes nós deixamos de cumprir os nossos deveres que nós temos no dia a dia ou nesta encarnação, e nós vamos ter que repetir novamente estes deveres amanhã ou em uma próxima encarnação. Porque às vezes nós vamos fugindo dos nossos deveres. Tá bom, sinal aí. E nós vamos, de alguma forma, nós vamos, de alguma forma, eu fui interrompida levemente aqui, mas está tudo bem. Então, nós vamos, de alguma forma, passando para amanhã. Eu preciso ajudar fulano? Ah, mas hoje não vai dar, amanhã eu vou. Ah, eu preciso, olha o que me veio à mente agora, eu preciso dizer a ele que eu o amo. Eu preciso dizer a ele que ele é uma pessoa muito querida. Eu queria abraçá-lo, eu queria beijá-lo, eu queria dar mais carinho a esta pessoa. Mas, de repente, não dá mais tempo. Não dá mais tempo porque ele se foi ou nós voltamos para o nosso lar espiritual. Então, aqui ele diz, faze corretamente o que te pede o dia de hoje, e não precisarás repetir a experiência amanhã. É assim realmente que acontece na nossa encarnação. A gente vem com um número limitado de dívidas para pagar. E às vezes conseguimos pagar metade, mas às vezes também nós não conseguimos pagar nem a metade e adquirimos mais. Então, nós precisamos retornar amanhã com as mesmas experiências, a mesma vivência, com as mesmas pessoas, às vezes com os mesmos desafetos, para que a gente possa ressarcir o nosso dever para com aqueles nossos irmãos. Isso não quer dizer que nós não voltamos sempre com os nossos queridos irmãos, porque nós estamos sempre juntos, sempre uma família tem os componentes necessários e muitas vezes repetitivos, não é? Pai, mãe, irmão, tio, tia, mudam às vezes apenas o contexto. Aquele que é pai é mãe, o que é filho é mãe, é irmão, e assim vai mudando, porque a cada encarnação a nossa família espiritual vai aumentando. E então nós vamos nos unindo e nos reunindo a cada vez mais. E desta forma nós temos que lembrar, tentar cumprir esses deveres que nos cabem no dia de hoje. Esses benefícios que nos esperam através do amor ao próximo, fazendo a ele aquilo que gostaríamos que ele a nós fizesse. Então, seguindo aqui mais uma parte, neste instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado, e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Olha só, ele voltou, ele acordou, ele despertou e ele se recordou daquilo que foi dado como resposta para ele, para o reajuste da sua conduta. Então, surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. O discípulo aqui, no caso, é o Tadeu, que estava ouvindo os ensinamentos do mestre Jesus. E Jesus, então, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, ele conclui: o trabalho no bem é o incentivo
santo da perfeição. A dele, a alma de um criminoso pode emergir ainda presa no charco. E em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Olha aqui o mestre mais uma vez confirmando sobre o trabalho, que ele diz: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Então, pelo trabalho no bem, ele nos leva à perfeição. Podemos, sim, todos nós, alçarmos para o céu. Mudar de planeta, sair do mundo de provas e expiações e ir para o mundo de regeneração, evoluindo cada vez mais. Como o lírio que brota para a luz de raiz presa no brejo. Então, todos nós temos essa oportunidade. Toda a oportunidade de crescer, toda a oportunidade de melhorar e sermos como o lírio. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Vejam só, o trabalho no bem nos leva à perfeição. Por isso que, dentre as leis divinas, existe a lei do trabalho. É muito importante, porque durante o nosso trabalho nós vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade e também a nossa moralidade. E aqui ele deixa bem claro que até a alma de um criminoso pode emergir para o céu. Existe um filme muito lindo que eu não vou me lembrar o nome, mas é muito lindo, um criminoso que está preso, obviamente, e ele tem como companheiro, talvez algum de vocês lembre, já tenham assistido, tenham visto, é um filme antigo, não é tão novo não. É um negro, ele tem uma cara tão maravilhosa e ele tem a companhia, eu não lembro se é de um periquito, se é de um pássaro qualquer, e ele só faz o bem ali dentro, e ele vai para uma cadeira elétrica. Mas o que eu quero dizer aqui, neste contexto, ele foi, do filme, ele foi sim para a cadeira elétrica, mas e o seu espírito? Para onde foi? E aqui nós podemos ver este exemplo. Até a alma de um criminoso pode emergir para o céu, como o lírio que brota da luz, de raízes presas no brejo. Então, tô rindo aqui, é um rato, né? É verdade, é um ratinho, eu estava achando que era um passarinho. É verdade, Leila, é verdade, Gladys. É a história de um milagre. Obrigada, Leila, é verdade. Eu sabia que tinha relação com milagre, mas eu nem me arrisquei a dizer. Exatamente. Então, é uma história que nos mostra, claro que é um filme, é uma ficção, tem muitas coisas ali que não tem nada a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Não é um filme espírita, mas ele nos traz muitos ensinamentos. Então, ali naquele momento em que ele estava na cadeira elétrica, que a gente com certeza estávamos torcendo para que isso não acontecesse, mas existe uma espiritualidade que nos mostra que ali naquele momento, a alma de um criminoso, seja ele quem for, se estiver trabalhando no bem, ele também poderá alcançar o reino dos céus. Ele vai evoluir, porque o lírio tem as raízes presas no brejo, como diz aqui.
mas a sua flor exala um perfume maravilhoso e ele sobe, ele vai, ele chega até o céu. Então nós temos que perseverar, nós temos que lutar. A Leila está contando mais a história aqui, ele não era um criminoso. Na verdade eu não me lembro do contexto do filme, mas eu só sei que ele estava preso. Aliás, acho que eu não devo ter assistido o início desse filme. Quando eu comecei a assistir, ele já era um prisioneiro. Então nós temos que estar sempre atentos, sempre de alerta com situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, nessas chamadas que nós estamos tendo. E aqui mais uma vez, Emmanuel, pelo livro do Chico, Caminho, Verdade e Vida, para fechar a noite com uma chave de ouro. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor e o Mestre se esforça para nós. Desde quando? Vamos pensar nisso? Porque muitas vezes vivemos 70, 80, 100 anos. É muito pouco. Ou às vezes até menos. Nós começamos o trabalho e nós queremos logo, logo desistir. Então, quando nós já estivermos cansados, temos que perseverar. Tá. A Leila está contando que este senhor que estava preso e que tinha o ratinho, ele estava abraçando meninas, duas, né? Deve ser duas meninas que tinham sido mortas por outra pessoa. E aí ele foi julgado, né? E culpado. Ele era inocente, tá certo? Pois é. Mas mesmo aqui, que eu citei o caso, né, deste filme, que emociona muito no final, pelo ocorrido, é como um exemplo para que a gente possa perceber que mesmo alguém, que seja ele até um criminoso, porque quem é que sabe quem nós fomos ontem? Então, na próxima encarnação, nós teremos que ressarcir todos esses débitos. E assim é a nossa evolução. Nós vamos melhorando a cada encarnação. Esse é o objetivo do nosso Pai. E que bom que a gente está aqui, aprendendo um pouco e tentando mudar, cada um de nós, dentro da sua possibilidade, mudando um pouquinho. Então, vamos lembrar dessas palavras de Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida. Lembra-te de que Jesus está trabalhando. E nós começamos ontem o nosso humilde labor, porque ele já trabalha há quanto tempo? E ele se esforça por nós. E aí ele pergunta, desde quando? Muito interessante, muito boa esta lição da noite. Gratidão, Gladys também, pelo estudo. Esses estudos do Jesus no Lar nos envolve, né? Nós estamos também aprendendo sempre, a cada lição, nós temos que refletir bastante. Eu reflito, sim, muito, porque é muito importante que a gente vá crescendo para alcançar um dia, quiçá, o reino dos céus. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Na próxima semana será dia 11/11, capítulo 42, a mensagem da compaixão. Será mais um grande ensinamento do nosso Mestre Jesus. Então, para quem se sentir à vontade e quiser colocar o seu copo de água para ser fluidificado, para aquele que, de alguma forma,
queira colocar também aqui na nossa listagem o nome de algum ente querido que já se encontram aqui. Quem já está, pode deixar o nome, porque ele não é retirado. E quem quiser colocar o nome de seus entes queridos, de seus parentes, vocês podem colocar, que as preces serão enviadas a todos eles pela espiritualidade maior. Então vamos elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, o nosso Mestre, pedindo a Ele que nesta noite possa nos conceder uma noite de paz, uma noite tranquila. Mas também, Senhor, não esqueça de toda a humanidade, principalmente daqueles que sofrem por uma enfermidade, que sofre pelo desconforto, que sofre também por não entender que a morte é apenas um momento de transição, pois estamos cá, ora estamos lá, e que aqueles que foram, se foram antes de nós, mas no futuro estaremos todos juntos novamente. Que possa vós, Senhor, permitir que seus mensageiros, juntamente com Bezerra de Menezes, coloque o néctar necessário para que cada um de nós sintamos o bálsamo salutar para as nossas dores, para os nossos desconfortos, enfim, e que tudo aquilo que nós estamos sentindo neste momento possa, Senhor, ser levado até o momento em que nós tenhamos a nossa compreensão e através da noite, através do nosso sonho, possamos colocar em Tuas mãos as nossas aflições, para que através da nossa transformação, da nossa mudança, da nossa perseverança, possamos mudar de atitude de acordo com as leis do nosso Pai Maior. E assim então te peço e te pedimos que nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para poder modificar aquelas que nós ainda podemos, e sabedoria para que possamos perceber as diferenças entre elas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, e obrigado a toda a espiritualidade maior. Obrigado também a todos que estiveram aqui conosco, dividindo esta sala virtual, e que o Pai Maior possa derramar as suas bênçãos sobre cada lar, sobre cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. Esses nomes que foram colocados aqui serão transferidos para a nossa lista e permanecerão aqui. E eu agradeço de coração a todos, um abençoado final de semana para todos, como diz a Gladys, para você também, para todos que estiveram aqui conosco. E aqueles que ainda forem passar também, numa hora em que for própria para você assistir, que também as bênçãos do Pai Maior cheguem até ti. Então, para cada um, recebam um beijo no coração e que tenhamos uma noite de paz e um final de semana abençoado. Até a próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Boa noite a todos, beijo, 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 beijo.